A paz, povo de Deus, passando aí para desejar e profetizar um dia poderoso, extraordinário sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa desfrutar e aproveitar de cada segundo, que os seus olhos se abram e que você possa contemplar as bênçãos que o Senhor, Ele não vai dar, Ele já tem dado. Amém? Que possamos ter essa sensibilidade para enxergar, para aproveitar cada momento desse dia, em nome de Jesus. Amém? Para a nossa meditação, Jó capítulo 1, a partir do verso 6, fala assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura teme Jó a Deus debalde? Não cercaste tu de bens, ele a sua casa e tudo quanto tem? Interessante, né, essa passagem aqui de Jó. Sempre fiquei me questionando, né, por que que Satanás foi ao céu? O que ele foi fazer no céu? Por que Deus permitiu Satanás tocar em Jó daquela maneira? E tantas coisas, né, interessantes aí dessa passagem de Jó. E a verdade é a seguinte: a palavra fala assim: e veio o dia que os filhos de Deus se apresentavam, né? E foi também Satanás. Interessante isso. Essa passagem, esse termo, e foi também Satanás, dá a entender o seguinte: ele nem era para estar lá. Por isso foi também Satanás. Ele nem era para estar lá. E estava. Então o termo já começa aí: foi também Satanás entre os filhos de Deus. Agora, aí Deus pergunta para ele: da onde tu vem? E ele fala assim: de rodear a terra e passear por ela. Olha só que coisa interessante. Esse rodear a terra e passear por ela não é de alguém que está passeando de férias ou de alguém que está passeando porque não tem o que fazer. Não, não é esse passear. A gente vê na Bíblia que Deus descia lá no jardim e passeava ali pelo jardim com Adão. Esse passear é o seguinte: os reis antigamente eles tinham o hábito de passear pelo território do reinado para ver como o território estava. Então isso era antigamente isso era normal. Então quando Satanás fala que ele estava vindo de passear pela terra, ele estava falando assim: ó, eu estava lá tomando conta da terra. Eu estava dando umas voltas na terra, tomando conta da terra, e olha, ele fala isso porque ele quer dizer o seguinte: a terra é minha. Porque um rei fazia esse tal de passear para ver como é que estava o seu território, ele fazia, obviamente, no seu território. Então Satanás estava falando para Deus: não, a terra é minha e eu estava tomando conta dela. O que Satanás queria falar para Deus era isso. E por que ele tinha tanta convicção de que a terra era dele? Por causa de Adão, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Adão quando pecou, Adão e Eva quando pecaram, eles deram a terra para Satanás, porque Deus não deu para Satanás, Deus deu para Adão. Aí olha só, cara, que conversa incrível, interessante. Deus chega para Adão e fala assim: viste o meu servo Jó? Aí é onde a gente fica pensando assim: pô, por que Deus foi botar Jó nessa parada? Por que Deus permitiu Jó que Satanás tocasse em Jó? Na verdade, quando Satanás falou isso, eu estava tomando conta do meu território, eu estava passeando lá. Deus fala assim para ele: viste o meu servo Jó? O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer para ele, fala assim: ó, seguinte, a terra ainda não é sua, porque tem gente lá que me teme, tem gente lá que me serve, tem gente lá que é reta. Foi nesse contexto que entrou o nome de Jó. Deus citou Jó para o diabo porque
O diabo veio com esse argumento de que a terra agora era dele, então ele estava tomando conta dela. Deus chega e falou assim, ó, mas tem um cara lá aqui que não fechou contigo não, ele é fechado comigo, ele é meu, ele é reto, ele é temente, ele é... Aí o diabo vira para Deus e falou assim, ah, mas também tu tá protegendo o cara, tu tá cercando o cara de bênção, tu tá... Aí, porque aí o que Satanás fala, né? O cara só tá contigo porque senão já estaria comigo há muito tempo. Ele tá contigo porque tu tá cercando ele de bênçãos, mas do contrário, até ele já seria meu. Aí foi onde Deus permitiu. Não, então vá lá, toca nele. Então olha só que coisa interessante, né? Enquanto tiver, Satanás sabe, né, que enquanto tiver homem e mulher temente a Deus nesse planeta, ele não pode dominar, ele não vai ser considerado o dono pleno. É por isso que a gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus. Ensinar nossos filhos também a ter um bom relacionamento com Deus, porque ele sabe que enquanto tiver esse povo que busca a Deus, que é temente a Deus, que adora a Deus, ele não vai dominar esse planeta por completo, amém? Fica aí para a nossa meditação. Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.